Boa noite, vamos trazer para você aqui as informações do Santos Futebol Clube, aqui do canal do YouTube Kleber SFC. Aqui você vai saber as informações das notícias do Santos Futebol Clube. Hoje, neste sábado, dia 30 de agosto, vamos trazer para você o pré-jogo de Santos e Fluminense amanhã, 16 horas, Vila Belmiro, Estádio Urbano Caldeira, a vila mais famosa do mundo. Eu que tive o prazer e o privilégio de conhecer o estádio do Santos Futebol Clube, o alvinegro mais famoso do mundo. Bom, vamos falar do Peixe, o Santos que encerrou sua preparação hoje, na tarde desse sábado, né? Porque o Santos, agora com o novo técnico, Juan Pablo Vojvoda, que já definiu o provável time do Santos. Vamos trazer para você aqui, para você o provável Santos que enfrenta a equipe do Fluminense. O Santos precisa vencer para se distanciar aos poucos da zona do rebaixamento. O Santos que está a 2 pontos, né, da zona da degola, então o Peixe precisa vencer amanhã a equipe do Fluminense, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil, muito complicado. Então acredito que a partir do momento o Santos Futebol Clube precisa, aos poucos, assim, o Santos precisa vencer amanhã a partida, o jogo muito complicado amanhã contra o Fluminense. Bom, vamos trazer para você aqui as informações do Santos Futebol Clube sobre 2 jogadores que já estão certos, 2 jogadores que estão chegando ao Santos Futebol Clube. É isso mesmo, um zagueiro e um volante, ou meia, que podemos definir melhor. Um já foi comprado por 4 milhões de dólares junto ao Leão do México. Eu falo do zagueiro argentino Adonis Frias, de 27 anos. Eu trouxe para você aqui a ficha técnica. Ele que foi zagueiro também do Defensa e Justiça lá da Argentina, uma equipe de pouca expressão lá da Argentina, não tem tanta expressão igual tem o River Plate, o Boca Juniors, Independiente de Avellaneda da Argentina. Bom, o Santos que deve ter dupla de reforços na segunda-feira. E de acordo, né, com o Lucas Mussetti, do UOL, ele trouxe a informação que os 2 atletas deverão chegar na segunda-feira para realizar exames médicos, tanto o zagueiro Adonis Frias, o zagueiro argentino, de 27 anos, e também, né, o volante meia, Vitor Hugo, que o passe dele é do Flamengo e veio por empréstimo de 1 ano, quase 1 ano e meio, até dezembro de 2026 é o contrato do atleta. E o Adonis Frias chega com um contrato não de 4 temporadas, que eu acabei de falar no vídeo anterior, e sim, são de 3 temporadas, tá certo? Então, o Santos que acertou a compra em definitivo do zagueiro Adonis Frias, ex-Leão do México, agora novo jogador do Santos Futebol Clube. Vamos trazer para você mais detalhes sobre dos 2 jogadores que já estão acertados. Agora o jogador de César, infelizmente, não avançou, porque o Racing da Argentina exige pagamento à vista da compra do zagueiro de César, e o Santos não vai ter como pagar a multa à vista. E o Santos só quer, a condição é parcelada. Então o Racing da Argentina não aceita, né, as condições, né, que o Santos oferece, tá bom? Rapidinho vou trazer para vocês as informações, então, já trazer para você sobre de César, né? Então ele não vem mais para o Santos, dificilmente vai acertar com o Santos, porque o Racing não quer liberar o atleta, não quer vender, né, e aceitar de forma parcelada, e sim a pagamento à vista da multa rescisória. O Santos que antes ofereceu 4 milhões de dólares, o Racing não aceitou. O Santos ofereceu 5 milhões de dólares, também, claro, da mesma forma, de forma parcelada, e também o Racing da Argentina não aceitou. Então, o negócio não avançou, infelizmente, né? Então o Santos não conseguiu acertar a contratação, né, do zagueiro de 23 anos, né, o zagueiro do Racing, né, o zagueiro de César. Se acertasse, seria um grande reforço, é um bom jogador, e então o Santos não tem como pagar no momento a multa rescisória do atleta, do zagueiro do Racing da Argentina. Bom, e o Santos aguarda a chegada de zagueiro ao Brasil, que deve ter dupla de reforços no CT na segunda-feira. Que eu acabei de falar aqui, Adonis Frias e Vitor Hugo, que devem ser oficializados nessa semana para reforçar o elenco de Juan Pablo Vojvoda.
já pode até estrear, não agora contra o Fluminense, mas sim na sequência, fora de casa, em Belo Horizonte, no estádio, na Arena MRV, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro, tá bom? Então, essas são as informações que eu trago para você em primeira mão dos jogadores que poderão estrear nessa partida, na sequência, né, após o jogo contra o Fluminense, que o Santos recebe amanhã em casa, Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Então, o Santos amanhã precisa vencer para se afastar de vez da zona do rebaixamento. O Santos, que deve oficializar, né, ao menos 2 reforços na próxima semana, exatamente segunda-feira, né? O zagueiro Adonis Frias, do Leão do México, que é aguardado no Brasil nas próximas horas, e também que tem 27 anos e que deve se apresentar para exames médicos na segunda-feira no CT Rei Pelé. E também o Peixe deverá desembolsar, né, 4 milhões de dólares, cerca de 21,6 milhões de reais, cotação atual, para contar com um defensor que chega para suprir a carência considerada principal no elenco, agora comandado pelo também o argentino Juan Pablo Vojvoda. Adonis Frias foi formado nas categorias de base do Defensa e Justiça, né, o time de menor expressão da Argentina, e pela equipe ele acabou conquistando a Copa Sul-Americana de 2020 e a Recopa Sul-Americana de 2021. Ele ainda passou pelo Los Andes, né, também da Argentina, antes de se transferir ao León do México, em janeiro de 2023. Pela equipe mexicana, conquistou a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2023. Então, esse é o currículo do jogador Adonis Frias, né, que começou no Defensa e Justiça, e depois, então, ele é o jogador que é aguardado, né, para exames médicos, né, o Santos, que já praticamente já tá tudo acertado com o atleta que assinaram o contrato que foi comprado em definitivo. O Santos que vai pagar em torno de 4 milhões de dólares, equivalente a 21,6 milhões de reais, cotação atual. Bom, agora sobre o Vitor Hugo, que também é aguardado, né? O Vitor Hugo do Flamengo, o passe dele pertence ao Flamengo, vem ao Santos por empréstimo, 21 anos, meio-campista, que também é aguardado para exames médicos no CT Rei Pelé nesta segunda-feira. E o meio-campista, né, Vitor Hugo do Flamengo, de 21 anos, que tende a assinar o contrato de empréstimo até o fim do ano que vem com o Peixe, já até o fim de 2026, até dezembro de 2026. Formado as categorias de base da equipe do Flamengo, Vitor chegou a ficar longe de um acerto com o Peixe, mas as tratativas acabaram desbloqueadas ao longo da semana. O Flamengo não tinha intenção de reforçar o rival, mas entendeu que o tempo de jogo pode ser importante para o atleta. O Santos tem até o dia 2 de setembro, terça-feira, para registrar seus novos jogadores, que poderão aparecer no bid da CBF, poderão estar à disposição já do técnico Juan Pablo Vojvoda. Já primeiro tem que acertar a documentação, são muitas regras, assim, uma palavra que me fugiu aqui, mas os jogadores têm, assim, os clubes têm que legalizar aos poucos, né? Tem que acertar a documentação do atleta, muitas burocracias, esses negócios todos, né? Então o Santos vai, com certeza, aos poucos, vai se ajeitando e, claro, não só aguardando os 2 atletas que já estão acertados com o Santos Futebol Clube. Então o Santos que agora tenta mais alguns reforços, só que o Santos corre contra o tempo. Já falei no outro vídeo ali que o Santos corre contra o tempo para acertar mais reforços, só que um dos jogadores que pode, talvez, possivelmente, acertar com o Santos, mas também tem que acertar logo, é o outro zagueiro argentino, Zaid Romero. De acordo, né, dando os créditos ao Lucas Mussetti do UOL, ele trouxe a informação que o zagueiro Zaid Romero já teve conversas com a diretoria do Santos, né, tanto o jogador quanto com o staff do atleta também, que atualmente é do Bruges da Bélgica. Ele, no campeonato lá da Bélgica, do campeonato belga, ele nem foi escalado, e dá a entender que o jogador está acertando com o Santos. Então vamos aguardar, né, está em negociações, o Santos que voltou à carga as negociações do zagueiro argentino Zaid Romero, de 25 anos, né, está no Bruges da Bélgica. Então
mais um jogador que pode pintar no Santos Futebol Clube. Vamos aguardar. Agora, em relação ao que eu falei para você do outro zagueiro argentino, de Cesare, infelizmente não vai vir para o Santos devido porque o Racing da Argentina não quer vender o atleta, não aceitou as condições da forma de pagamento da multa rescisória do atleta, para tê-lo em definitivo. O Santos, que ofereceu a primeira proposta, a proposta de 4 milhões de dólares, aí o Racing recusou. Segunda proposta, 5 milhões de dólares pelo zagueiro de Cesare. Aí o Racing chegou até a conversar, mas tem que ser à vista. E o Santos falou, não tem como. Então vamos pagar parcelado. Esse tanto, assim, tantas vezes nesse tal valor. Então eu falei, não, então nada aceito. Então o Santos tentou, não conseguiu. Então praticamente, dificilmente, de Cesare acertará, virá para o Santos Futebol Clube, porque o Santos não tem como pagar à vista o passe do atleta do Racing da Argentina, tá certo? Então o Santos Futebol Clube, que agora não conseguiu com o de Cesare, pode acertar, só que de empréstimo, né, um contrato de empréstimo para um zagueiro argentino, né, o que eu acabei de falar, do zagueiro do Bruges, lá da Bélgica, né, que atuou no Bruges da Bélgica, que eu falo do Zaid Romero, de 25 anos, que pode pintar no Santos Futebol Clube. Vamos aguardar, né, pode ter um desfecho, talvez, entre hoje ou amanhã, o desfecho da negociação do zagueiro Zaid Romero, que pode chegar ao Santos Futebol Clube na semana que vem, mas o Santos tem que com certeza correr contra o tempo, porque não só acaba a janela fecha agora dia 2 de setembro, agora nessa terça-feira, mas também o Santos ainda corre um sério risco de não poder ter a tempo, não pode ter a tempo assim, de inscrever os atletas já para o restante dos jogos do Campeonato Brasileiro. Tanto não só ainda mais o Zaid Romero, que tem que acertar logo com o Santos, e o Santos precisa ter logo este atleta. Então vamos aguardar, né, o desfecho da negociação. Ainda segue negociando. Amanhã, quem sabe, poderemos ter novidades, né, sobre o zagueiro Zaid Romero, que pode pintar no Santos. Ao que tudo indica, vai virar de empréstimo, mas não sabemos se vai ser de um ano e meio, não sabemos como vai ser a forma do empréstimo, se vai ser empréstimo com opção de compra. Então vamos aguardar, né, assim, primeiramente o desfecho dessa negociação do Santos, que pode acertar a contratação do outro zagueiro argentino, Zaid Romero, de 25 anos. Ele tem 1,92 m e diz que é um bom jogador. Muitos falam que ele não é um jogador fraco. Sei lá, eu acho que não é legal ainda os torcedores do Santos tirar conclusões precipitadas. Vamos ver, pode ser que talvez ele jogue bem no Santos, por que não? Pode render no Santos. Então é um jogador que pode com certeza, porque o Santos precisa de zagueiros zagueiros que tenham saída de bolas rápidas e jogadores que conseguem não só marcar, mas também sair bem para o jogo, aquele zagueiro construtor. Então vamos aguardar. Acredito que o Santos possa logo assim acertar rapidamente já com esses zagueiros aí de Romero, tá bom? Bom, então falamos dos reforços e também Tomás Palacios, que já falei nos outros vídeos. Ele já não vem mais para o Santos, né? Que também era outro zagueiro que o Santos tentou, já estava praticamente acertado, vinha de empréstimo de 1 ano com opção de compra, passe avaliado de 10 milhões de euros, equivalente a 63 milhões de reais na cotação atual, né? O Tomás Palacios, o argentino de 22 anos, que não vem mais para o Santos, porque de última hora ele voltou atrás, porque começou a ouvir já a proposta do Zenit da Rússia. Então o Zenit da Rússia que quer comprar o atleta, ao contrário do Santos que queria por empréstimo de 1 ano com opção de compra, tá bom? Então o Tomás Palacios não vem mais para o Santos Futebol Clube, já deu a informação, então esse é outro jogador descartado, tá certo? Bom, já falamos dos reforços, já estão chegando, Adonis Frias e Vitor Hugo chegando ao Santos Futebol Clube, zagueiro Adonis Frias, zagueiro argentino, e também o meio-campista Vitor Hugo, do Flamengo, vem ao Santos por empréstimo de 1 ano, quase 1 ano e meio, até dezembro de 2026,
né, e o Adonis Frias, que chegará ao Santos e vai realizar exames médicos e assinará o contrato de 3 temporadas pelo Santos Futebol Clube, tá certo? Então vamos aguardar, né, mais assim de algumas novidades e vamos trazer para você em primeira mão, tá bom? Bom, vamos agora falar do jogo Santos e Fluminense. Amanhã tem Santos e Fluminense a partir das 4 horas da tarde. Neymar, camisa 10. Camisa 10 ou falso 9? É a pergunta, né? Neymar, que tem terceiro técnico no Santos ainda sem função definida. Isso mesmo, neste domingo, diante do Fluminense, craque começa a ser dirigido por Juan Pablo Vojvoda. A partir de domingo contra o Fluminense, na Vila Belmiro, marca a estreia de Juan Pablo Vojvoda no comando do Santos. Além de aliviar a situação do clube no Brasileirão, o treinador argentino possui uma missão importante a partir deste fim de semana: encontrar a melhor versão de Neymar. Vojvoda será o terceiro treinador a dirigir a camisa 10 nesta segunda passagem dele pelo Peixe. Até o momento, não houve uma definição da função do craque. Com Pedro Caixinha e Kleber Xavier, o atacante atuou de duas maneiras. Afinal, Neymar deve ser potencializado como falso 9 ou como um camisa 10 mais recuado? É a pergunta que fica. O novo treinador não quer se precipitar e dar uma resposta imediata. Então, trazendo mais detalhes para você aqui, nos primeiros dias de trabalho, Vojvoda não definiu uma função para Neymar, até pela falta de atividades no campo. O argentino teve apenas um tático com o atacante, que permaneceu no início da semana apenas na parte interna do CT Rei Pelé. E também, o Neymar não é o problema, é solução. Isso tem que vir da minha parte. Se vejo de camisa 10, de camisa 9, ele pode jogar. Ele quer a bola e nos momentos difíceis. É para a gente proteger e fazer render o time todo. Falei com ele. Tem compromisso com o Santos, acrescentou, né, o próprio técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Então, ele falando tudo sobre o Neymar. E o Neymar, retorna ao Santos após cumprir suspensão na derrota de domingo passado para o Bahia, em que o Santos perdeu por 2-0 na Arena Fonte Nova, em Salvador. A ausência em Salvador quebrou uma sequência de jogos do atacante que não ocorria há mais de 2 anos. Desde o retorno das atividades do futebol brasileiro, pós-Copa do Mundo de Clubes, Neymar embalou 7 jogos seguidos. O camisa 10, nesse período, só ficou fora nos minutos finais da vitória sobre o Cruzeiro ao ser substituído nos acréscimos. Então, o Neymar, que foi substituído, então dá para perceber então que o Neymar com certeza vai ter que amanhã se jogar como falso 9, né? Ele vai ser muito, muito bom, porque pelo menos o Santos vai ganhar muito com esse jogador. Bom, amanhã quem vai apitar o jogo Santos e Fluminense, né, trazendo para você o pré-jogo de Santos e Fluminense, vai ser amanhã. Olha, não tem o que falar, um péssimo árbitro, Hilton Pereira Sampaio. É isso mesmo, Hilton Pereira Sampaio. Péssimo árbitro horroroso, fraquíssimo. Até agora eu não entendo porque a CBF escala um árbitro desses. Sinceramente, eu espero que amanhã ele não prejudique nem favorece tanto o Santos quanto o Fluminense. Só espero que ele faça um bom jogo, apite bem, assim, por obrigação, por ser árbitro de futebol. Porque amanhã, se acontecer dele prejudicar o Santos ou qualquer equipe, eu não quero que favoreça o Santos, não. A única coisa que eu quero é que ele faça uma boa arbitragem. Só isso. Mas para mim é um péssimo árbitro. Para mim, péssima escolha da CBF em escalar um árbitro desses. É um absurdo que esse árbitro já cometeu de erros em vários jogos. E eu não entendo por que tanto escala esse árbitro. Ah, Cleber, mas ele é árbitro da FIFA. Que se dane. Um árbitro desse não pode apitar um jogo desse. Desculpa, não dá. Um árbitro desse não pode apitar um jogo. Um jogo importante, um jogo decisivo. Um clube que mira a Libertadores, o outro que briga, que é o Santos, briga para não cair. Um lance do jogo pode fazer a diferença na partida. Não pode nem favorecer, nem prejudicar tanto o Santos, tanto também o Fluminense.
Então, sinceramente, nota 0 para a CBF na escalação, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos ver, espero que eu quebre a cara e ele faça uma boa arbitragem amanhã. Mas é um árbitro horroroso, muito fraco. O Hilton Pereira Sampaio é um péssimo árbitro. Só posso dizer isso para vocês. Fica aqui minha indignação, porque, olha, é impressionante como um árbitro desses, né? Olha, sinceramente, não dá para entender, viu? Bom, amanhã, Santos e Fluminense, por enquanto temos as escalações definidas até o momento, né? Mas, é claro, amanhã, 4 horas, transmissão da TV Globo e Premier, canal pay-per-view do Grupo Globo, tá certo? Bom, o provável Santos que teremos amanhã, na partida amanhã, porque antes eu falei da primeira escalação que eu divulguei ontem, né, já na sexta-feira, era Gabriel Brazão, Mike, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Escobar, né, formando a defesa, Tomás Incon, Gabriel Bontempo, Roleiser, e depois, o ataque com Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares. Esse era um time que o Juan Pablo Vojvoda treinou. Só que depois ele mudou, fez um teste colocando o Neymar, porque ele estava pensando talvez em escalar esse time de ontem, sábado, para colocar o Neymar no segundo tempo, porque parece que o Juan Pablo Vojvoda pretende colocar o atleta para jogar só os 45 minutos para não ocorrer um risco de lesão. Mas será que ele vai jogar só 45 minutos? É a pergunta que fica, né? Será que ele vai jogar 45 minutos? Beleza. Então, aí o Juan Pablo Vojvoda fez um outro teste, porque está fazendo vários testes para saber qual o time ideal que ele vai escalar. Bom, e o provável time que esse vai ser o time que vai entrar em campo amanhã, vai ser o provável Santos. Vamos lá, Gabriel Brazão, Mike que não treinou, mas joga amanhã, tá bom? O Igor Vinícius treinou no lugar dele hoje ele não treinou, por precaução, trouxe de acordo com o repórter, né, o Lucas Mussetti, de acordo com o Lucas Mussetti, dando os créditos lá do Lucas Mussetti do UOL, ele deu a informação que o Mike, por precaução, não treinou hoje, no último treino que o time encerrou a preparação para o jogo de amanhã. Então, ele treinou o Igor Vinícius, mas, ao que tudo indica, Mike será o titular, vai começar jogando lateral direito Mike, tá bom? Então vamos lá, Gabriel Brazão, lateral direito Mike, lateral esquerdo Escobar na esquerda, né? Lateral esquerdo, nas zagas Ivaldo e Luan Pérez, né? Essa é formando a defesa do Santos. Meio campo, Tomás Incon, Zé Rafael e Roleiser, que joga centralizado no meio. E o ataque com Guilherme na esquerda, né? O Cabadeiro na direita, o paraguaio Cabadeiro na direita, e o Neymar de falso 9 no lugar do Tiquinho Soares. Então, esse é o Santos que vai entrar em campo amanhã, porque o Juan Pablo Vojvoda fez um teste da primeira escalação que eu trouxe. Depois, agora, claro, eu já agora trouxe para você um raio-x do provável Santos que ele vai colocar em campo, porque primeira escalação era uma ideia dele colocar o Neymar no segundo tempo. Só que parece que o Neymar vai começar jogando e a previsão é que o Neymar pelo menos atue 45 minutos. Ou seja, joga só o primeiro tempo, talvez, e deva ser substituído no segundo tempo. Não sei, vamos ver o que vai acontecer, como vai ser a estratégia do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, tá bom? Então amanhã, Santos e Fluminense, a partir das 4 horas da tarde, 16 horas, amanhã o Santos precisa vencer, vai enfrentar o Fluminense, que está desfalcado, isso mesmo, o Fluminense que está desfalcado. Vamos trazer para você aqui as escalações das duas equipes, né, para você, escalações de Santos e Fluminense, né? Então amanhã vamos trazer para você aqui, então, ó, provável escalação. Vamos aqui, ó, do Santos, vamos lá, Brazão, Mike, Luizão não vai jogar, né? O Luizão acho que não vai ser titular, vai ser o Zé Ivaldo, mas pelo que tá aparecendo aqui o Luizão, né? Luizão, Luan Pérez, Escobar, Tomás Incon, Zé Rafael e Gabriel Bontempo, Neymar, Barreal e Tiquinho Soares. Aqui tá falando que o Roleiser começará no banco de reservas. Eu não entendi, mas tudo bem. E o Fluminense deve ir a campo com o Fábio, né, o goleiro Fábio, de 44 anos, né, o Fábio, o experiente Fábio, goleiraço,
para mim, deveria ter ido a uma Copa do Mundo. Infelizmente ele não foi, merecia, é um goleiraço, está prestes a encerrar a carreira, está com 44 anos, né, o goleiro Fábio, goleiro do Fluminense. Guga na lateral direita, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, formando a defesa. Meio campo com Martinelli, Hércules e Nonato, né? O Nonato, que o passe dele pertence ao Santos. O Santos vendeu o jogador para o Fluminense, né? Era do Santos. Depois pode entrar o Lúcio Acosta, Canóbio, Senna e Everaldo, ou Cano, né? Praticamente Germán Cano, que pode ser o jogador que talvez possa jogar amanhã também. O Germán Cano pode ser o titular da equipe do Fluminense. Bom, vamos trazer para você aqui, claro, porque eles trouxeram escalações diferentes, né? Então é meio complicado de entender certas escalações, porque uns falam uma escalação, outros falam outra escalação. Mas hoje, no De Olho no Peixe, o próprio Felipe Camargo trouxe essa provável escalação do Santos. Então, vamos ver. Então, mas para mim, a escalação do Santos, na minha opinião, vai ser esse que eu vou dar os créditos dessa escalação, né? Para mim, de Gabriel Brazão, Mike, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. Esse é o Santos que eu acho que o Santos vai jogar. Meio campo com Tomás Rincon, Zé Rafael e Roleiser. E no ataque com Guilherme na esquerda, Cabadeiro na direita e Neymar de falso 9. Então, esse é o provável, para mim, esse é o Santos futebol, é o provável Santos. Mas agora a outra escalação está dizendo que o Luizão será o titular amanhã, atuará na zaga ao lado de Luan Pérez. Tá certo? Então amanhã, claro, Santos e Fluminense, 4 horas da tarde, transmissão TV Globo e Premier, tá bom? TV aberta amanhã, TV Globo. Então, amanhã, Santos e Fluminense, às 4 horas da tarde. Amanhã vamos ficar ligados nesse jogo. E amanhã, claro, no pós-jogo, vou trazer para você detalhes, como foi o jogo. Espero que o Santos consiga uma grande vitória. E amanhã, claro, terei a satisfação e o privilégio de compartilhar com você, torcedor santista, a vitória do Peixão. Tomara que o Santos vença amanhã. E aí, claro, amanhã vamos compartilhar juntos amanhã a vitória do alvinegro mais famoso do mundo. Uma boa noite e que o Santos vença amanhã. E dependendo do placar que seja, amanhã que o Santos saia com um resultado positivo e que se afaste de vez, né, aos poucos, da zona do rebaixamento. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.